Eu vou mostrar para vocês como criar um desenho, um croquis digital de moda a partir de um desenho feito à mão com lápis de cor. Então, sobre o desenho de lápis de cor, eu vou criar uma camada e transformar essa camada no desenho digital, partindo da imagem do lápis de cor. Bom, nessa página eu tenho uma configuração A4, que é o tamanho da página que eu vou trabalhar o croquis. Então já está configurada no formato dela, né? Arquivo, tamanho da página, arquivo, tamanho da imagem, né? Largura 21 por 29,7 centímetros de altura, 300 dpi. E aqui eu vou pegar, depois que a primeira coisa é configurar a página, né? Configuro a página e vou lá em arquivo e vou buscar o meu arquivo que eu tenho, onde eu salvei no computador o desenho digital. Então, no caso aqui, eu tenho uma pasta já criada chamada Croquis Feminino. Ele está aqui, abrir, já apareceu aqui para mim. Então, ele aparece numa página separada. Então, eu tenho a página do croquis aqui, eu tenho a página branca aqui, né? Então, são páginas diferentes. Se você for olhar aqui em imagem, você vai perceber que ela é um tamanho bem maior, tem 50 centímetros por 70 centímetros e uma resolução bem menor, 72 centímetros. Porque essa imagem foi fotografada com smartphone. Smartphone, então, ela tira a foto, ela fica maior, né? Então, a gente precisa configurar essa imagem para ser ideal para essa daqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu vou tirar esse cadeadinho aqui da camada, né, onde está plano de fundo. Eu clico nele, libero. E aí, nessa imagem, eu posso clicar em Ctrl C, abro aqui em cima a aba da página, Ctrl V. A imagem vem para cá. Então a gente percebe que a imagem está bem menor em relação ao papel A3, devido à resolução. Então, se essa página tem 300 dpi e a outra tinha 72, então ela fica menor na página de 300 dpi. O que nós vamos fazer aqui? Aumentar essa imagem numa proporção que a gente acha ideal para fazer esse croquis. Então, por exemplo, aqui é a camada do desenho feito à mão, então vou digitar aqui desenho feito à mão. E aqui é a camada branca, vou tirar o cadeadinho, fundo da imagem. Fundo da imagem. Então eu tenho essas camadas aqui, né? Eu coloquei aqui que a gente pode trabalhar com algumas ferramentas para fazer esse croquis. Primeiro eu vou aumentar o croquis. Então, cliquei na camada do desenho feito à mão. Clicando no olhinho, você vê que você ativa ou fecha ele, né? O olho significa que você está vendo essa imagem. E a camada selecionada significa que você está trabalhando naquela camada que você selecionou. Então, selecionei essa camada, eu vou aumentar essa imagem com a tecla Ctrl mais T. Ctrl T ou Command T, eu vou segurar a tecla Shift e aumentar proporcionalmente essa imagem para ficar maior dentro do papel A4, dessa forma. Eu valido aqui em cima, onde está essa seta, ou Enter. Eu valido a imagem desse tamanho. Para continuar, nós vamos salvar essa imagem, então. Arquivo, salvar como no computador, né? Você pode salvar no computador ou na nuvem. Então, vou salvar no meu computador. Já na pasta croquis manual e digital, vou salvar aqui como croquis feminino. Croquis feminino digital. E salvar em arquivo Photoshop, arquivo PSD. Ok. Então você vai perceber que a aba já ficou com o nome aqui, ó, Croquis Feminino Digital PSD. Esse croquis que é o de desenho, a gente pode fechar que não vai precisar mais. Não salvar, ficamos só com o desenho dessa forma aqui. Então nós estamos prontos para começar a nossa atividade digital. Para a gente fazer isso, a gente precisa criar uma nova camada
é onde a gente vai desenhar, como se fosse um papel vegetal sobre esse desenho. Então, como eu crio uma nova camada? Eu posso clicar aqui embaixo em criar camadas, aqui, ó, esse quadradinho mais, ele criou uma nova camada. Então, aqui eu vou pôr digital. É onde eu vou começar a desenhar o meu traço digital. Então, eu vou mostrar para vocês algumas formas de trabalhar o traço digital partindo da pele do croquis da esquerda, que está de frente. Então, primeiro, essas são as ferramentas flutuantes, elas podem estar assim ou compridinhas assim, né? Eu prefiro dessa forma, que fica mais fácil de você puxar e ver tudo, né? Todas as ferramentas que a gente vai precisar. A gente vai precisar, por exemplo, aqui, para a pele, né? Então, ferramenta Zoom. Essa lupinha aqui, ó. Eu dou um zoom aqui, nessa parte do braço. Eu quero essa parte aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer essa parte digital. Importante perceber que você tem que estar com a camada digital ativada e aí você vai trabalhar aqui. Tem algumas ferramentas que são importantes para trabalhar. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou desenhar com a ferramenta caneta, essa daqui, ó, primeira caneta. Essa caneta, quando você clica nela, aparece aqui em cima para você. Forma e demarcador. Eu quero forma, que eu vou trabalhar forma. Preenchimento e traçado. O que acontece? Preenchimento, você vai trabalhar o preenchimento da forma. E o traçado, você trabalha o contorno. Então, por exemplo, eu vou clicar na ferramenta conta-gotas para pegar a cor da pele. Então, aqui, ó. Cliquei aqui, nesse tom, apareceu aqui para mim, tá vendo? Então, esse é o tom da pele, que eu posso dar um clique aqui, alterar esse tom da pele para como eu quiser. Mais avermelhado, de repente. Então, eu posso escolher como eu quero o tom desta pele. Dou um OK. O tom da pele está aqui. Eu peguei partindo do conta-gotas, e depois eu escolhi a cor. E vou trabalhar com a ferramenta caneta. Então, a caneta já aparece para mim aqui o preenchimento que eu escolhi. E traçado, eu quero o traçado assim, ó, sem cor. Eu quero somente o preenchimento com cor. Essa ferramenta ela é muito útil para quem tem pouca habilidade em desenhar com o mouse, com a tablet, a Wacom, né? Que eu vou mostrar para vocês já já. Então, por exemplo, nessa ferramenta, você vai trabalhar clicando. É lógico que é importante você ter uma visão mais próxima, assim, e você vai clicando com a caneta desta forma. Você vai clicar, clica e arrasta, ela vai fazendo a curvinha, ó, da onde você quer que a cor da pele entre aqui, ó. Olha lá. Então você vai fazendo isso, ó. Sobe, vem aqui. Eu posso vir para cá, vou subir, clico e arrasto. Esse arrastar vai definindo a forma. Aqui, fiz esse pedaço. Para validar esse pedaço, eu clico na ferramenta mover, clico fora, ele fez esse pedaço. Vou continuar. Só que na medida que você vai desenhando, ele vai criando uma nova camada, né? Então aqui, ó, ele voltou. Olha lá, tá vendo? Então a gente volta para essa camada para desenhar, né? E a camada digital, ela está sendo feita, ó. Então é aqui que eu estou trabalhando, tá bom? Então eu vou clicar na camada digital para continuar aqui. Eu estou vendo esta e trabalhando na digital. Não vou desenhar em cima do desenho à mão. Então, digital novamente, eu pego a caneta e continuo o traço aqui, ó. Dessa forma, eu vou descer aqui o mouse. Eu posso passar aqui por cima dessa pulseira. Eu vou subir aqui e vou fazendo a curva, ó.
Faço a curva de acordo com o desenho, tá vendo? Ó, fecho aqui, clico no mover, clico fora, fiz. Você vê que ele vai criando camadas, ó. Eu estou no digital, fez uma camada forma. O que você pode fazer aqui? Você seleciona essas duas camadas digitais, elas estão separadas, ó, tá vendo? Ó, eu junto as duas assim. Seleciono essa, Shift mais esta e Ctrl E eu mesclo. Ctrl E, aí virou uma camada forma só, tá vendo? E assim eu vou fazendo. Ela mudou o nome para forma, não tem problema, depois a gente altera. Continua aqui, ó. Mão é um pouquinho mais trabalhoso, então a gente dá um zoom maior. E vem aqui, ó. Forma, caneta, continua aqui, ó. Assim. Então você vai dar um zoom maior e vai trabalhando como você achar melhor aqui, ó. Tá vendo? E vai fazendo a curva. Assim. Segue a linha. Ela vai passar por cima, mas não tem problema. Quando você contornar todo o desenho, você vai ver que ela pega a forma certinho da mão. Ó. Aqui. Contorna. Dessa forma. Vem até aqui e fecha. Fechou, clica em mover, clica fora, criou uma nova camada, tá vendo? Forma 1, forma 2, seleciona as duas, Command E ou Ctrl E. Então, quando eu reduzir a tela, você vai perceber que eu fiz todo o lado do braço. Vou clicar para você ver aqui, né? Vou fechar o desenho, olha lá. Estou fazendo isso aqui, tá bom? Bom, vou fazer o pescoço, então eu fiz mostrando para vocês a partir, ó, continuo na forma selecionada, eu vou fazer com a mesma cor o pescoço e o colo. Vou dar um zoom aqui, ó, assim. Só que eu vou usar uma outra ferramenta, tá bom, gente? Então aqui, ó, por exemplo, eu até coloquei aqui para vocês verem esta ferramenta aqui, ó. Esta ferramenta chama-se One by Wacom. Ela custa R$215, R$220 no mercado. Então, para você desenhar digitalmente no Photoshop, você usa uma tablet desse modelo, tá bom? Essa é a mais comum, é a que eu utilizo aqui, eu estou utilizando aqui nesta aula. Então, eu recomendo para quem vai trabalhar com design gráfico, desenhar, né? Ilustrações, né? Fazer traços manuais digitais, compre uma mesa dessa, tá bom? Então, vou fazer agora um exercício com essa mesa para vocês verem. Então, voltando aqui, lá para baixo. Voltando aqui para a forma, eu dou um zoom aqui de novo. A cor já está aqui e agora eu vou trabalhar com a ferramenta pincel. Quando eu clico na ferramenta pincel, ela me abre aqui esses arquivos, ó. Pincel, tamanho do pincel, 11 pixels. Eu posso aumentar, ó, esse ponto, eu posso aumentar o ponto como eu quiser desse pincel. Então, por exemplo, né? Olha como ficou o tamanho desse ponto. Ele está muito grande, então eu quero, sei lá, eu quero 6 pixels. É isso. Eu quero 100% dureza. O que é 100% dureza? Se eu trabalhar sem dureza, nesse ponto, vamos supor 20, eu tenho um traço esfumaçado. Não quero isso. Ctrl Z. Eu quero um traço sólido, 100% dureza. Olha lá. Então é assim que a gente vai trabalhar, tá bom? Ctrl Z. Nesse desenho eu vou escolher 6 pixels, mais ou menos está bom. E aí eu vou desenhar. Vou dar um zoom. Estou fazendo toda a função agora com a caneta, tá, gente? Clicando, abrindo pasta, eu estou com a caneta na minha mão. E com a ferramenta pincel, eu desenho assim, ó.
Por isso que eu estou mostrando para vocês formas diferentes de trabalhar, tá? Então, pode ser com a caneta, aquela primeira que eu mostrei, ou pode ser com essa daqui, que você desenha realmente com a mão. Só que quando você está desenhando aqui, você não está olhando para o tablet, você está olhando para a tela e vendo a forma que você está trabalhando. Perceba que eu estou trabalhando na camada forma, tá? E aí, quando eu contornei tudo, eu pego o baldinho de tinta, geralmente o baldinho de tinta está abaixo da camada degradê. Você clica, segura, pega o baldinho. O baldinho eu vou clicar na área que eu selecionei, aqui. Ficou essa margem. Você dá mais um clique para ela sumir, ok? Então, dessa forma, eu desenho com o pincel. Eu acho fácil, mas assim, precisa de uma certa exercício. Você também pode preencher com pincel, tá vendo? É mais rápido. Percebendo que você está na camada que você está trabalhando aqui, né? Então, aqui volto para cá, desenho o braço aqui. Ó, já vou fazendo. Então, vamos supor que você errou o traço, você errou e fez isso. Você pode dar um Ctrl Z, né? E voltar. Então, estou pintando aqui, desenhando, né? Com a caneta. Ela é mais rápida, né? É mais artística, né? Do que você desenhar com aquela caneta com curva. Porém, ela precisa de um certo domínio na caneta para você fazer isso, tá, gente? Então, aqui eu fiz toda essa parte. Eu clico no baldinho, dou mais um clique, fechou. E aí eu já fiz essa parte também. Olha lá. Depois a gente corrige. Como que eu corrijo esses detalhes que ficaram grosseiros, né? Eu posso clicar na ferramenta borracha. Na borracha, eu ajusto isso, ó, tá vendo? Eu posso afinar a borracha também. Vou pôr aqui 6 pixels. E aí eu posso moldar a forma aqui direitinho como eu quero. Então eu posso acertar esses dedos, deixar mais delicados, né? Tá. Deixa mais fininho. Aqui o pulso também pode acertar um pouquinho, né? E a gente vai arrumando o desenho dessa forma, né? Aqui também, né? Então pode dar uma acertadinha. Assim. E olhando como ele está ficando, ó. Aqui, posso tirar esse pedaço que ficou aqui. Você deixa só a máscara, só a camada forma para ver o desenho. Para corrigir o desenho também, eu posso ver para o pincel, na cor, já está com 6 pixels, eu também posso fazer isso, ó. Então eu também consigo ajustar aqui, né? Assim. Assim, né? Deixa eu apagar a ferramenta borracha. Eu apago o excesso. Aqui também. A gente vai acertando aqui. Posso colocar mais um dedo ali com a ferramenta pincel. Aqui, aparecendo aqui, né? Assim. Pronto. Aqui também. Dessa forma. Então, Ctrl menos, olha como está ficando, né? Sempre trabalhando com, nesse caso, com a ferramenta pincel. Esse daqui, né? Que eu estou trabalhando. Trabalhei primeiro com a caneta, nesse braço, e agora com o pincel. Tem uma outra ferramenta que dá para trabalhar também. Vou mostrar para vocês aqui. Então, vou dar um zoom aqui no rosto, que também ajuda bastante. Vou fazer toda a parte do rosto, pele. Essa ferramenta aqui, ó, eu clico em laço, ferramenta laço. A ferramenta laço, você contorna toda a parte que você quer. Então, por exemplo, estou fazendo isso aqui.
já emendando essa parte aqui embaixo, fazendo aqui, eu fecho o contorno, aqui ó, fez uma seleção, pego o baldinho, dou um clique e Ctrl D, D de dado, eu tiro a seleção. Ctrl D, tirei a seleção. Ela está na mesma camada, tá vendo? Aqui, ó. Então, é uma outra forma de você trabalhar. Então, você pode usar as 3 ferramentas. Isso facilita o trabalho do dia na hora que você estiver trabalhando. Analisar qual é a melhor ferramenta para você trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu quero trabalhar com a ferramenta caneta. Caneta, não sugiro usar o Wacom, mesa. Nesse caso, você usa o mouse. Estou com o mouse na mão e aí eu vou clicar. É mais fácil de você ir clicando com o mouse para pegar a forma e fazendo a curva, né? Clica e arrasta e faz a curva, ó, tá vendo? Aqui eu puxo para cima, clica e arrasta. Ó. Então toda essa parte aqui eu estou fazendo com o mouse. Talvez para mim foi mais fácil de fazer assim do que trabalhar com a ferramenta. Ó, tá vendo? Aqui, aqui, fechou. Clico no ferramenta mover, clico fora, ela criou uma camada separada, 2, 3, seleciono 3 e 2, Ctrl E, fica uma camada única, olha lá como fica, né? Então, quando eu olhar o desenho sem o desenho na mão, essa camada está sendo construída. Então, volto para ativo aqui, camada forma ativada ali, e aqui a gente continua. Então, aqui também acho mais fácil trabalhar com a caneta e o mouse. São áreas maiores, que não precisa de tanto, você vai trabalhar rápido, né? Assim. Depois você corrige com o pincel e a borracha o que você achar que não ficou legal. Ó, tá vendo? Vou clicando e arrastando e fazendo a curva. Subo, venho aqui, fecho aqui, clico fora, formou 2 camadas de novo, ó, forma 4 e forma 3, Command E ou Ctrl E, vira uma camada única, e aí a gente vê como ficou. Olha lá. Então tá assim. Então, a parte da pele está resolvida. Então, essa parte a gente vai corrigindo depois. Agora nós vamos fazer vestido, fazer outros detalhes, tá bom?